Olá pessoas, aqui é Mari e hoje, dando continuidade à leitura do livro Feminismos em Movimento, vou começar a ler para vocês Feminismo Filosófico. A Mayara Catarina, ela é da área da História e Ciências Sociais. O texto é dela, tá? E vou ler para vocês agora. Escuta. Página 113. 113. As críticas feministas na filosofia questionam os parâmetros de universalidade e objetividade que instituíram e instituem os saberes filosóficos tradicionais, apontando para a imposição histórica de um cânone androcêntrico que partiu da divisão do gênero como um fato natural e que justificaria a exclusão das mulheres como vozes ativas e relevantes para reflexões filosóficas. Além das epistemologias, algumas filósofas produzem análises críticas sobre ética, corpo, poder, divisão sexual do trabalho, igualdade e diferença. Público e privado, educação, cuidado, formas de opressão e violência, infância, envelhecimento e como essas experiências são permeadas por relações de gênero, raça, sexualidade e classe. Assim, questiona-se quem é o sujeito da filosofia ocidental. Ao longo da história, as mulheres encontraram caminhos para atuar nas suas respectivas temporalidades, sendo comum elas mesmas construírem coletivamente espaços em escolas, instituições religiosas, universidades, imprensa, organizações civis e partidos políticos para que pudessem se expressar. No entanto, quando olhamos para o cânone da filosofia ocidental presente nas escolas e nas universidades do Brasil, não encontramos nomes como de Safo de Lesbos, Aspásia de Mileto, Diotima de Mitaneia, Hipátia de Alexandria, Hildegarda de Bige, Christine de Pizan, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, Emma Goldman, Flora Tristan, Berta Lutz, Maria Lacerda de Moura, entre outros. O que explicaria a invisibilidade, se não o apagamento da participação das mulheres na composição do que hoje chamamos de filosofia? Kant, em observações sobre o sentimento do belo e do sublime, sugere que, por natureza, as mulheres são incapazes de abstração e produção da filosofia. A fraqueza feminina e a potência masculina são atributos naturais que implicam na união física e racional dos dois sexos para a manutenção da espécie. Sobre mulheres que se dedicam aos estudos e questões intelectuais, o ilustrado comenta que estas contrariam sua natureza e almejam ser como os homens. Já Rousseau até entende que as mulheres, assim como os homens, são dotados de certa racionalidade. Porém, em Emílio, ou da Educação, ele defende um projeto pedagógico diferente para meninos e meninas. Enquanto os primeiros são preparados para usufruir da liberdade e racionalidade como cidadãos autônomos, as mulheres são preparadas para domesticar a sua natureza, servir e complementar os homens. Assim como em Kant, o belo sexo é frágil, secundário, passivo, incapaz por natureza, cabendo aos homens a complementação dessa essência por meio da racionalidade, da potência e da virilidade que seria própria deles. Esses e outros autores liberais retomaram da antiguidade balcânica autores e princípios que confirmavam suas próprias ideias. Na gênese do universo e da divisão das espécies de Platão, presente nos diálogos de Timeu, a alma humana teria uma dupla natureza. Se soubesse dominar seus sentimentos e sensações, essa alma seria justa e feliz. Mas a alma daqueles que não viviam como senhores de seus sentimentos e emoções acabava se transformando em animal
ou numa espécie secundária de seres humanos, a mulher. Espécies secundárias de seres humanos, a mulher. No caso, mulher entendida como fêmea, pois a espécie mais forte seria aquela que posteriormente se chamaria macho. Platão divide o que seria uma natureza da humanidade entre seres da justiça e racionalidade, os homens, e seres da injustiça e irracionalidade, as mulheres. O primeiro e o segundo sexo, enquanto os homens são senhores de si, a negação da razão, da sensibilidade, afeto, sentimentos, o corpo, é uma dimensão compartilhada por mulheres e animais. A divisão entre mulheres e homens em Platão também corresponde à cisão entre natureza e cultura, corpo e espírito, emoção e razão, primitivo e civilização. Na obra República, ele supõe que as mulheres até poderiam ocupar cargos de guardiãs, contanto que abdicassem de suas paixões e tomassem para si um comportamento socialmente entendido como masculino. Assim, elas não são consideradas sujeitos éticos, permanecem na esfera doméstica, excluídas da política e dependentes da supremacia dos homens e da ótica masculina, pois eles se compreendem como aqueles que conseguem fazer uso pleno da racionalidade. Se Platão fundamentava sua filosofia sobre os homens na inferioridade da alma feminina, Aristóteles sustentava a diferença de gênero a partir do corpo e do dimorfismo, percebendo a estrutura corporal das mulheres como mais frágil e vulnerável, um corpo masculino mutilado. Ele entende, assim como Platão, que a natureza feminina não permitiria às mulheres ter domínio de si e de suas emoções, cabendo aos homens representá-las nos assuntos da polis, ou seja, elas estão desprovidas de autoridade. E o pior, sabe o que é? É que tem gente em pleno 2025, século 21, onde nós estamos, reproduz esses discursos misóginos de nojo às mulheres, de ódio às mulheres, de subalternidade que as mulheres deveriam ter, porque esses homenzinhos disseram isso. Nossa! Ai, que preguiça. Pior que tem gente nessa nossa época aqui que ainda reproduz esses escritos desses homenzinhos aqui que eu acabei de citar. Se Platão fundamentava a sua filosofia sobre os homens na inferioridade da alma feminina, Aristóteles sustentava a diferença de gênero a partir do corpo, do dimorfismo, percebendo a estrutura corporal das mulheres como frágil e vulnerável, corpo masculino mutilado. Ele entende, assim como Platão, que a natureza feminina não permitiria às mulheres ter domínio de si e suas emoções, cabendo aos homens representá-las nos assuntos da polis, ou seja, elas estão desprovidas da autoridade. Cito exemplos como os de Platão, Aristóteles e Kant e Rousseau, não para cometer anacronismos ou ousar sugerir apagá-los dos anais da filosofia acadêmica ocidental, mas no sentido de apontar para heranças que constrangem ainda hoje a autonomia de diversos sujeitos e para pensar possibilidades de abordagens que não partam das relações de poder como essência da natureza. A essência, nossa, esse negócio de essência, sempre dá em merda. A formação da filosofia ocidental liberal coincide com a consolidação do capitalismo enquanto modo hegemônico de produção de vida, uma vez que a divisão de gênero foi incorporada nos contratos sociais, fundamentou o não reconhecimento das mulheres como cidadãs ativas da repúblicas liberais do século XVIII e XIX, negando a elas o acesso a direitos até então considerados naturais e inalienáveis, assegurando a ordem patriarcal e, ao mesmo tempo, usufruindo do trabalho reprodutivo não remunerado. A filósofa Silva Federici, em Caliban e a Bruxa, trabalha com a hipótese de que esse processo de controle e disciplina dos corpos femininos teria se acentuado alguns séculos antes com a caça às bruxas, às heresias e a qualquer forma de organização proletária. Aliado à ética cristã,
Esse processo foi fundamental para a formação do capitalismo do século XV a XVIII. Uma vez que impôs na base da violência a expropriação, uma ordem burguesa fundada na disciplina de corpos proletários. Essa individuação se deu tanto na ordem da moral quanto econômica, e o genocídio de comportamentos divergentes de Dalton, da dupla exploração dos corpos femininos no lar e na fábrica, por exemplo. Dupla exploração, por vezes não remunerada e fundamentada na divisão sexual do trabalho. Foi assim também na modernidade, o início do processo da expropriação, colonização e escravização dos continentes americanos e africano pelo capitalismo. Portanto, entende-se que a invisibilidade das mulheres e seu apagamento da história do cosmopolitismo ocidental, masculinista, branco, liberal, não só coincide com a constituição da hegemonia burguesa e capitalista, como também se retroalimentam. Se considerarmos a execução de Olympe de Gouges na guilhotina, tendo seu corpo jogado na vala comum durante a primeira Revolução Francesa, ou mesmo quando conservadores colocaram fogo em uma boneca representando Judith Butler aos gritos de "Queimem a bruxa!" durante a visita da filósofa ao Brasil. Aí tem aqui a citação, desse 2017. Boneco de Judith Butler é incendiado em protesto. Segundo Veja, São Paulo, dia 7 de novembro de 2017. Aí se você colocar na internet, no Google, vai aparecer. Fizeram um boneco de Judith Butler para fazer ela queimar como se fosse uma bruxa. Ou quando, voltando para aquela parte, de que quiseram queimar o boneco de Judith Butler em 2017. Ou quando executaram a vereadora Marielle Franco em 2018. Podemos concluir que o corpo humano ainda é campo de disputa política e os movimentos feministas têm o potencial de incomodar e transformar esse cenário. Ao contrário da tradição androcêntrica a qual nos referimos, as críticas feministas colocam as relações de poder como as de gênero, com um construto que podem e devem ser desvelados por diferentes métodos, inclusive por métodos e abordagens da filosofia. Elas questionam toda uma tradição que não considera relevante a partir das mulheres na produção de saberes para a filosofia ocidental. Se no mundo sexual do trabalho o corpo é tanto uma forma de identidade quanto de alienação e exploração econômica, podemos nos perguntar quais são as percepções e os sentimentos que mulheres e meninas têm sobre seus corpos formatos, fluidos e capacidades. Como mulheres e garotas se constituem por meio dos movimentos e orientações de Lugares e Jung, 2005. Como a tecnologia e as pessoas com as quais nos conectamos se tornam material de suporte e extensão da subjetividade, Haraway, 2009. Quais são os impactos de modelo de feminilidade, masculinidade, família e economia dos corpos vividos? Como regimes de supremacia androcêntrica colonizam nossos corpos, percepção, memória, imaginário, sentimentos, ilusões, sonhos? O ensaio de Beauvoir é criticado por conta do seu apego ao culturalismo, humanismo e voluntarismo. Aí ela cita aqui Butler e Safiotti. Tem muita citação maravilhosa aqui, viu? Muito livro, Maria, bom demais. Ao reivindicar a mulher como sujeito objeto da filosofia, ela acabou por privilegiar, nos 2 volumes de O Segundo Sexo, as experiências de mulheres brancas europeias, cisgêneras, burguesas e de classe média, entendendo-as para todas as mulheres e desconsiderando as experiências concretas de mulheres negras, indígenas e trans. Pelo exposto, falar em feminismo filosófico no Brasil e no continente americano é inevitavelmente falar do feminismo negro interseccional, contracolonial e anticapitalista. A luta por reconhecimento e empoderamento coexiste com o aumento de concentração de renda e desigualdade econômica entre mulheres e homens, e principalmente entre as mulheres. Se por um lado o feminismo liberal comemora uma maior presença das mulheres brancas em cargos executivos públicos e privados, por outro também observa-se o empobrecimento da população e a acentuação da violência e das vulnerabilidades, a flexibilização das leis trabalhistas e precarização do trabalho formal, o aumento do endividamento e do trabalho informal, incluindo o trabalho doméstico,
convivem com a população das verdadeiras odes à livre iniciativa, divulgadas de forma massiva nas redes sociais. Muitas dessas propagandas são voltadas às mulheres, entendidas como nicho de mercado. Ademais, os esforços conservadores visam cada vez mais combater e desconstruir pautas históricas feministas, como projetos de mediação escolar sobre gênero e sexualidade, descriminalização total do aborto e a autoidentificação do gênero, reconhecida pelo Estado. Ou seja, ao mesmo tempo que o feminismo liberal se torna mais convencional, sendo por vezes mobilizado estrategicamente por setores neoliberais e até conservadores, cada vez mais se impõe uma biopolítica de controle, disciplina e exploração sobre corpos feminizados e masculinizados. Em países racializados, como o Brasil, mulheres e homens negros, indígenas, trans, homossexuais, refugiados e pessoas não binárias são as mais vulneráveis. Portanto, falar em feminismo filosófico no país e no continente americano é inevitavelmente falar de feminismo negro, interseccional e anticapitalista. Frente ao exposto, questiona-se: para que feminismo filosófico hoje? As filosofias feministas não compõem um campo de estudo à parte da filosofia ocidental, ou mesmo uma simples questão que visa a complementação ou o auxílio na sua expansão enquanto forma de elaboração do pensamento e organização social. A filosofia mostrou na história seu potencial de produzir linguagens e relações que sejam ao mesmo tempo críticas e emancipadoras. Desse modo, pensar em feminismos filosóficos é pensar a própria filosofia enquanto uma prática que busca entender as contradições que nos cercam e interferem nas nossas vidas, visando transformá-las. Maravilhoso esse texto, né? Muita coisa aqui para nós em relação a referências. Realmente muito maravilhoso, né? Esse texto. Muito bom esse texto, nos traz muitas referências, muitas referências de grandes filósofas, grandes livros que foram escritos, né? Mas sempre tem esse recorte que a gente precisa fazer da nossa realidade, né? É bem legal que ela traz isso para nós pensarmos aqui um pouquinho, tá? Então é isso, um cheiro, obrigado por ouvir e até o próximo vídeo. Tchau!